meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, que estejam se cuidando. Bom, vamos começar o segundo bimestre e falar sobre estequiometria, que nada mais é do que o estudo dos cálculos das proporções que vão entrar dentro de uma reação química. Nós vamos analisar as reações e ver quanto de cada elemento químico entrou nessa reação, quantas moléculas. E para isso, o primeiro conceito que a gente precisa entender é coeficiente e índice. Quando eu coloco para vocês isso daqui, ó, eu estou te dizendo que eu tenho duas moléculas de água, H2O não é água, e estou te dizendo que nessa molécula tem dois átomos de hidrogênio e quando não tem nada aqui, um átomo de oxigênio. Então, esse númerozinho menor que fica à direita do elemento químico é chamado de índice. Enquanto que o número maior que fica à esquerda da molécula aqui é chamado de coeficiente. Certo? Então, quando eu vou escrever uma reação, eu tenho que lembrar que numa reação química existem reagentes que vão estar produzindo ou formando os produtos. Essa setinha aqui indica que está havendo uma reação química ali. Lembra quando a gente estudou solução? Dentro de solução, nós não estudávamos um solvente e um soluto? Vamos pensar que eu tenho aqui, então, eu tenho o solvente água, vamos supor, que esteja reagindo com um soluto qualquer e produzindo um soluto X e esteja produzindo uma substância qualquer aqui, ou seja, vai estar formando uma solução. Nesse caso aqui, vou chamar o solvente de Y e o soluto de X. Então, vamos supor que eu tenha eu tenho aqui duas substâncias que vão reagir entre si e formar uma outra substância nova, que no caso aqui, que eu coloquei como exemplo, uma solução. Para isso acontecer, eu não tenho proporções, eu não tenho quantidades de solvente mais uma quantidade X de soluto para que haja a formação dessa solução. Essas quantidades é que a gente estuda dentro de estequiometria, ok? Então, vamos rever aqui. Coeficiente indica quantidade de molécula, certo? Enquanto que o índice é a quantidade de átomos de cada elemento químico que vão compor essa molécula. Nessa molécula de água aqui, o que é que eu tenho? Vamos analisar? Eu tenho quantos átomos, quantos elementos químicos eu tenho aqui? Hidrogênio e oxigênio. Em cada molécula eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas eu não tenho só uma molécula, eu tenho quantos? Qual é o coeficiente aqui? 2. Então, tudo isso daqui está multiplicado por 2. Então, eu vou ter, na verdade, nessa reação, 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Se eu levar em consideração tudo que foi envolvido aqui, certo? Então, este aqui, ó, é o coeficiente, ou seja, a quantidade de moléculas que está envolvida numa determinada reação. Eu passei para vocês um texto falando sobre estequiometria e passei 2 exercícios. Eu vou usar os exercícios para explicar para vocês melhor como é que a gente vai estudar esses coeficientes estequiométricos e como é que a gente vai ver o balanceamento dessas equações dentro de estequiometria. Tá bom? Deixa eu só apagar o quadro aqui. Bom, a equação da questão número 1 é essa daqui. A questão diz o seguinte:
Dada a equação abaixo, determine os coeficientes estequiométricos de cada substância e o número de átomos de cada elemento químico. Vamos olhar aqui? Vamos analisar o que eu tenho aqui? O que eu tenho nessa equação aqui? Primeiro, eu tenho quantas substâncias do lado dos reagentes? Esse lado aqui são os reagentes. E do lado dos produtos, eu tenho também duas substâncias diferentes. Houve aqui, então, um rearranjo de átomos. A primeira coisa que vocês precisam entender é que, por mais que tenham sido produzidas substâncias totalmente diferentes das dos reagentes, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu não posso perder átomo, não vai sumir átomo daqui. A mesma quantidade de átomos que tiver do lado dos reagentes também tem que estar do lado dos produtos. Se isso não tiver, a equação não está balanceada e você tem que fazer o balanceamento. O que é balancear, então? Colocar os coeficientes proporcionais aqui para que os reagentes e os produtos tenham a mesma quantidade de átomos, tá? Então, vamos ver. O que eu tenho aqui? O CH4. Para vocês já irem familiarizando, isso daqui é chamado de metano, que é um hidrocarboneto formado por 4 átomos de hidrogênio e 1 átomo de carbono. Então, vamos analisar o que a gente tem, vamos separar os elementos químicos que a gente tem aqui. Eu tenho quando não tem nada aqui, tem 1, certo? Como é que vocês vão olhar isso, gente? Olhe sempre as letras maiúsculas. Lembra que os símbolos são representados por letras maiúsculas, mas como alguns elementos químicos começam com o mesmo nome, com a mesma letra, alguns vêm acompanhados da segunda letra, mas esta é minúscula, tá? Então, vai ser elemento químico, aquilo que vier em letra maiúscula, esse vai ser um elemento químico diferente. Então, eu tenho 1 átomo de carbono, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, isso no metano. E aqui, o que eu tenho? Oxigênio. Tá vendo essas letrinhas que tem aqui, ó? Isso aqui tá indicando o quê? O estado físico que essa substância está. Estão todos no estado gasoso. Quantos átomos eu tenho de oxigênio aqui nessa molécula? Ó, observe que aqui tem coeficientes estequiométricos. Quando não tem nada aqui, ó, tem 1. Então, eu tenho uma molécula de metano, mas eu tenho quantas moléculas de oxigênio? 2. Então, se eu tenho 2 moléculas, vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2, então, vai ser quanto de oxigênio? Quantos átomos eu tenho de oxigênio? 4, certo? Do lado de cá, eu tenho a formação de um outro composto, nesse caso aqui é o dióxido de carbono, né? Quando não tem nada, tem 1, então eu vou analisar o seguinte. Quantos átomos de carbono eu tenho? Quando não tem nada, 1. 1 vezes 1, 1. Então, de carbono eu tenho 1, certo? E de hidrogênio? Vou seguir a mesma ordem que eu segui do lado de cá dos reagentes. Hidrogênio eu tenho quanto? 2, mas eu tenho um coeficiente aqui, e esse coeficiente está multiplicando o índice. Então, 2 vezes 2, eu tenho 4 átomos de oxigênio, certo? Reparem que eu tenho tanto aqui do dióxido de carbono, quanto na água, eu tenho oxigênio. E esse oxigênio aqui é o mesmo elemento químico aqui, não é? Então, eu vou somar, ó, tá somando, tá vendo? Então, eu tenho 2 no dióxido de carbono e quanto na água? 2 também. Então, eu tenho 4 átomos de oxigênio no lado dos reagentes. Vamos fazer uma análise? Carbono tem 1 nos reagentes e 1 nos produtos. Hidrogênio tem 4 nos reagentes e 4 nos produtos. Oxigênio tem 4 nos reagentes e 4 nos produtos.
essa reação está balanceada. Porque eu tenho a mesma quantidade de reagentes e produtos. Então, qual é os coeficientes estequiométricos dessa reação? 1, 2, 1 e 2. Esses aqui são os coeficientes. E esta aqui é a quantidade de átomos de cada um deles. Ok? Vamos para a questão 2? Bom, na questão 2, te deu uma equação com uma... nessa aqui é para você fazer a quantidade de... Qual é o coeficiente estequiométrico, né? Então, vamos analisar. Considerando-se a equação química não balanceada, aqui o exercício já te disse que ela não está balanceada, ou seja, ela não tem essas quantidades aqui correspondentes, você vai ter que fazer. Como é que você vai fazer isso? Vamos escrever a equação. A equação, gente, nada mais é do que a forma de você representar graficamente uma reação química, tá? Então, é magnésio mais cloro, não, magnésio mais ácido clorídrico reagindo e formando cloreto de magnésio mais gás hidrogênio. Bom, o exercício falou o seguinte, que é para você admitir um balanceamento em que o coeficiente, existe o coeficiente 6 para cada produto. Quem são os produtos aqui? Vamos relembrar. Aqui estão os reagentes e aqui estão os produtos, ok? Então, no lado dos produtos, ele impôs que aqui vai ter 6 como coeficiente e aqui também 6. Ele não diz que é em cada substância. Nós tivemos a produção de quantas substâncias aqui? 2. Cloreto de magnésio e hidrogênio, gás hidrogênio. Então, vamos analisar. Se eu sei que o coeficiente multiplica o índice, quanto de magnésio que eu tenho aqui? Quando não tem nada, tem 1. Então, de magnésio, eu tenho 1 átomo. E de cloro? 6 vezes 2, 12. E de hidrogênio? Também 12, certo? Do outro lado, ele não impôs o balanceamento. É você que vai ter que descobrir quais são os coeficientes que correspondem ali. Vamos ver. Magnésio, eu tenho só 1. Cloro, eu tenho 1. Hidrogênio, eu tenho 1. Bom, se eu tenho do lado de cá... Oh, desculpa, eu errei aqui, ó. Se eu tenho do lado de cá 6 vezes 1, 6, né? Se eu tenho do lado de cá 6 átomos de magnésio, que número que eu vou multiplicar por 1 aqui que vai dar 6? 6, né? Então, 6 vezes 1, 6. Já consegui balancear o átomo de magnésio. Agora, vamos balancear o cloro. Eu tenho um átomo de cloro e um átomo de hidrogênio aqui do ácido clorídrico. Só que isso aqui é uma molécula, eu não posso multiplicar índices, eu não posso colocar coeficientes diferentes aqui não. Então, eu tenho que achar um número que multiplicando por 1 vai dar 12. Que número é esse? 12. Então, eu vou ter aqui 12 átomos de cloro e 12 átomos de hidrogênio. Balanceou? As quantidades não estão iguais entre reagentes e produtos? Então, quais são os coeficientes que vocês vão utilizar aqui? 6 e 12. Ficou letra C de Carla. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo!